Olá, olá, nosso seguidor do Esquema Tático. Estamos de volta agora para um vídeo falando sobre as semifinais do Paulista e sobre a grande decisão que vai ser o maior clássico do Brasil entre Palmeiras e Corinthians. E para me acompanhar nessa discussão, ninguém melhor do que as pessoas que torcem para esses dois times. Então, comigo hoje na bancada está o Fred, torcedor do Palmeiras, vocês já o conhecem, vocês já o amam ou não. E para acompanhar a discussão também, Daniel Zucco, nosso corintiano de plantão, pronto para comemorar o tetracampeonato do Coringão. E eu já vou passar a bola para ele. Zucco, você tem certeza ou lhe falta alguma outra coisa para sair comemorando esse título? Não, a certeza que eu tenho é que serão, né, dois jogos ruins, tecnicamente, e clássico é clássico, não estou aqui para fazer previsão, mas provavelmente é com a cara de 0-0 no jogo de ida e 1-1 no jogo de volta, aí a decisão vai para os pênaltis, e nos pênaltis todo mundo sabe que o Cássio é melhor, vai fechar o gol, vai dar Corinthians de novo. Palavras fortes aqui do nosso corintiano. Eu não vou nem me alongar muito, eu já vou passar para o Fred responder as provocações. Fredão, Cássio é melhor mesmo nos pênaltis? Como é que vai ser essa final para você? Ah, cara, o goleiro que defendeu o pênalti que deu Olimpíada pro Brasil foi o Everton, mas tá tranquilo. Você tá falando que o Cássio é melhor, vou fazer o quê, né? E, cara, pô, eu tô seguindo mais ou menos a linha do Zuco. Eu tô achando que vai ser um jogo bem xoxo. O primeiro jogo, principalmente, vai ser os dois times trancadaço, tá ligado? Pelo que eu tava vendo, os dois vão jogar com três volantes. O Palmeiras vem aí nessa toada de jogar com três volantes e três atacantes, o que eu acho zoado. Por mais que tenha dado certo nesses últimos dois jogos, eu acho que não é o melhor esquema de jogo. E, mano, Retranca e Corinthians é um namoro, um casamento que dura já alguns anos, né? Então tem tudo para ser um jogo horrível. Mas, na minha opinião, quem pode. Acho que assim, quem vai decidir é quem fizer o primeiro gol. Se o Corinthians sair na frente, fizer 1-0, acho que é zero. E os caras vão fazer o que fazem todo clássico, que é se trancar e segurar o placar. Se o Palmeiras fazer 1-0, aí eu acho que o jogo pode ficar mais aberto e sair mais gol. Mas se o Corinthians sair na frente, já era. Vai acabar 1-0 essa porcaria. E eu tô com mais ou menos a sensação do Zuco. Eu acho que o jogo de quarta vai acabar empatado, porque os dois times vão entrar com medo de ficar atrás do placar. E o segundo jogo, já que é o jogo decisivo, eu acho que vai ter uma hora que um dos dois times vai se soltar para tentar buscar o resultado. Bem, interessantes pontos. Acho que realmente vai ser um joguinho bem xoxo, os dois jogos. A gente tem visto jogos muito ruins nessa volta do Paulista, até pela falta de ritmo dos times. Ficaram 4 meses parados, não tem como exigir que os caras voltem jogando o fino da bola. Mas realmente ficou bem abaixo do que eu esperava. O nível técnico do campeonato deu uma boa diminuída. E eu não estou muito animado assim com vocês para que isso aumente nos próximos dois jogos aí. Mas bem, antes da gente continuar falando da final, a gente tem que dar um passo para trás, falar um pouco do que aconteceu nesse domingo, onde os dois times se classificaram. E seguindo a ordem dos jogos, vamos falar primeiro do Corinthians. Zuko, o que você viu nesse jogo contra o Mirassol? O que você gostou? O que você achou que o time tem que melhorar? Quais foram as suas impressões dessa partida contra o Mirassol? Cara, esse jogo contra o Mirassol, sinceramente, eu achei que o Corinthians foi pior do que o jogo das quartas contra o Bragantino. O Bragantino que é um time mais forte. O jogo do Corinthians contra o Bragantino, para mim, foi o melhor jogo do Thiago Nunes, tirando a estreia no Paulista, foi 4-1 contra o Botafogo. E o 2-0 contra o Santos foi o jogo que o Corinthians jogou melhor, soube se impor, tocou a bola, teve um ritmo. Contra o Mirassol, o Corinthians tentou manter esse ritmo que teve contra o Bragantino, só que a diferença é que o Mirassol já esperava e se retrancou muito. Então foi um time muito defensivo e o Corinthians não conseguiu criar tanto. O Luan só foi aparecer no segundo tempo, o primeiro tempo foi muito ruim. E a gente não tem jogador que joga, que seria o ponta, o extremo, é, de muita eficiência, até porque o Vital é um meia mais clássico, costuma jogar mais para o meio, e o Ramiro é um ajudante de lateral. É muito importante nesse sistema do Thiago Nunes, mas não é aquele grande cara que vai partir, criar. Então a gente acabava sendo refém das jogadas dos laterais, tanto do Fagner quanto do Carlos, que chegava até o fundo do campo, cruzavam e não dava nada. O João não conseguiu ganhar nenhuma em cima no ataque. Só que
com o tempo, o que se espera de um time melhor contra um time pior que fica se retrancando, o Corinthians acabou dominando ali no segundo tempo. Teve a expulsão do Juninho, que criou toda essa polêmica e tal, mas eu fui, na hora até achei que fosse só para um amarelo, mas depois eu olhei o lance com mais atenção, vi que realmente era para ser expulso, porque foi uma entrada muito dura, o Carlos podia ter se machucado mais ainda, poderia ter tido uma lesão muito feia no tornozelo, não aconteceu, ele se machucou, teve que sair do jogo, mas a partir daí o Corinthians começou a criar várias chances, até que saiu mais uma vez, terceiro jogo seguido, chute do Ederson de longe, o goleiro deu uma ajuda também, a bola entrou e aí estava tranquilo. O Corinthians com a mais só administrou ali, ainda perdeu algumas chances, no final levou um sufoquinho, mas nem tanto, até porque o Mirassol, você vê um time que faltou tecnicamente uma habilidade, às vezes conseguia um contra-ataque, mas não sabia como concluir, e o Corinthians passou sem muita dificuldade. Eu também senti bem o que você comentou, do Mirassol jogar bem fechado, já era esperado. É um time que se defendeu em 2 linhas de 4, muitas vezes uma linha de 5 na frente da área, e o Corinthians, sem o Luan ajudando no meio particular jogada, ficou realmente refém das jogadas de lateral. Gostei muito do Carlos no jogo, ele foi, para mim, um dos melhores jogadores do Corinthians, se não o melhor na partida, até a hora que realmente ele saiu. E, de fato, se o Luan não ajudar a criação do time, vai ser só bola alçada na área, vai ser só chuveirinho e aí vai ser dependência do jogo completa. Eu achei o jogo bem apagado nesse jogo em relação ao jogo contra o Bragantino, mas também pela boa marcação que o time do Mirassol fez, se fechou direitinho, conseguiu encaixotar o Corinthians, que sem maldade, se não fosse a expulsão, eu acho que ia terminar nos pênaltis. Porque na hora que perdeu o Juninho, aí teve que tirar o Zé Roberto, que acabou se tornando, né, o grande destaque desse time do Mirassol nesse mata-mata. E aí o time perdeu talvez uma das únicas peças que tinha com possibilidade de criar alguma jogada de perigo para o Corinthians, né? Agora, quanto à falta, né, que houve, a expulsão do Juninho, eu realmente também achei que não fosse nada inicialmente, que ia ser só a dividida. Confesso que na hora o meu anti-Corinthians, o meu lado anti-Corinthians falou mais alto, reclamei da expulsão, mas não dá pra gente negar que foi uma chegada forte. As fotos depois do Carlos mostrando o tornozelo comprovam isso realmente. Quem joga futebol sabe que uma pisada no tornozelo dói pra caramba. Eu que já torci muitas vezes o tornozelo, posso falar com propriedade disso. Mas a única coisa que eu fico com a pulga atrás da orelha era por que não teve o mesmo tratamento na outra entrada do Fagner, né, no jogo contra o Bragantino. Para mim, uma entrada tão dura quanto e que não teve o mesmo tratamento, não foi expulso, não teve nada. Acho que aí acabou gerando acaba gerando mais polêmica ainda para os jogos, né, para os próximos 2 jogos da final. Fredão, alguma coisa a acrescentar no jogo do Corinthians, suas impressões? Cara, o jogo do Corinthians, eu assisti os 2 jogos, né, da semifinal. O primeiro falar do Mirassol, cara, o Mirassol, ele deixou de fazer aquilo que fez ele ganhar contra o São Paulo, ser um time mais ousado, enfrentar o time grande, tentar jogar de igual para igual. Se você pegar a postura no jogo das quartas, pegar a postura na semifinal, são 2 times diferentes. Eu acho que o Mirassol entrou preocupado em segurar um empate, de jogar por uma bola, em vez de tentar atacar o Corinthians, que nem fez contra o São Paulo. Talvez essa estratégia seja para se adaptar ao jogo do Corinthians, né? Que pelo menos nos últimos 3 anos o Corinthians é um time super reativo, que quando tem que propor jogo tem muita dificuldade. Então é um time que basicamente vem sobrevivendo de contra-ataque, de bola aérea. Muito difícil ver o Corinthians construindo um jogo onde só o Corinthians construiu jogada. E talvez essa sendo a estratégia. Conseguiu neutralizar bem o Corinthians até o segundo tempo, e depois da expulsão era uma questão de tempo até o Corinthians fazer 1-0, né? O Corinthians já entrou no jogo como favorito. Por mais que o Mirassol eliminou o São Paulo, é um time ainda com 18 jogadores que não faziam mais parte do elenco, jogadores que estavam lá menos de uma semana treinando, então obviamente o Corinthians tinha mais preparo e era favorito para a partida. Referente às polêmicas, cara, isso que é complicado, né? Não vou dizer que se não fosse pela arbitragem o Corinthians não teria passado, mas o que aconteceu acaba criando muitas polêmicas, né?
o lance da expulsão. Primeiro que eu acho, assim, o lance do Fagner era para expulsão lá contra o Bragantino. Isso é óbvio. O cara deu uma solada na coxa do maluco. Mas dizem que era para cartão laranja, né? Mas no caso do cara do Mirassol, quando eu vi o lance, assim como o Zuco, eu achei que era para amarelo. Achei que o vermelho foi muito rigoroso. Não acho que o cara foi na maldade para quebrar o jogador do Corinthians, mas ele foi com muita força. Ele exagerou na chegada. E assim, eu teria dado amarelo, mas entendo o vermelho. Acho que o vermelho foi meio rigoroso, mas foi justo. Não vejo que é um absurdo ter expulsado o cara do Mirassol. E, cara, o problema é que também teve duas polêmicas de pênalti no jogo, né? Primeiro, o lance do Gabriel na área, que o jogador do Mirassol invade a área e quando ele faz o passe, o Gabriel empurra ele pelas costas. Para mim, aquele lance foi pênalti, o VAR não chamou, o juiz não marcou. Eu acho que, no mínimo, pela jogada, o VAR tinha que ter chamado o juiz, ele olhar e falar, não foi nada, sabe? No mínimo, chamar para ver, porque foi um lance polêmico. E o lance do Gil, cara, eu acho que é a interpretação, porque assim, o Gil pisa no cara do Mirassol. Só que ao mesmo tempo o cara do Mirassol exagera na queda, joga os braços para cima, dá um grito. Então a gente não sabe se aquele pisão foi aquele pisão de leve que só pegou o cara ali, mas não ia mudar nada na jogada, ou se realmente foi um pisão que acabou derrubando o maluco. Então, esse lance do Gil, se o juiz marca ou não marca pênalti, eu acharia justo qualquer uma das duas marcações, que seria interpretação por conta da reação do cara do Mirassol, que pode atrapalhar o juiz. Mas também acho que era um lance que pelo menos tinha que ter chamado pro VAR, que não foi chamado. Então, foi um jogo cercado de polêmicas pela expulsão e pelos dois pênaltis. Mas, cara, deu a lógica que era o Corinthians passado. Do mesmo jeito que se o São Paulo tivesse passado, também teria dado da lógica, né? O que seria surpresa seria o Mirassol conseguir a classificação de novo. Seria, tipo, aquelas narrativas onde o inesperado acontece mais de uma vez, né? Mas, cara, o Corinthians tá na dele. Tipo, era um time dado como eliminado, conseguiu vencer os dois últimos jogos, contou com as duas derrotas do Guarani e soube jogar os dois jogos que tinha pela frente. Contou com a falha dos goleiros e hoje tá na final, cara. Então, o mérito do Thiago Nunes, que melhorou bastante o time. Se a gente vê o Corinthians antes da parada, era um time horrível que tomava um monte de gol e depois da parada ainda não tomou gol. Então, tem os seus méritos também o treinador do Corinthians. Assim. Zuco, antes da gente começar a falar do Palmeiras, cara, você tem um último comentário? O Fred falou muito bem da questão do Thiago Nunes ajustar o time para essa volta do futebol. Você concorda com isso? Você acha que, pô, nada a ver, o time já estava engrenado, mas os resultados não estavam vindo? Ou realmente depois disso ele conseguiu colocar o time, ele conseguiu colocar as peças dentro daquilo que ele pensava do time do Corinthians? Cara, é complicado. Primeiro porque a tradição no Brasil é não dar muito tempo para o técnico trabalhar. Só que, ao mesmo tempo, o Thiago Nunes perdeu jogos fáceis no Paulista contra os times do interior. Foi eliminado na pré-Libertadores do Guarani. Foi um resultado muito ruim, dava pra gente ter passado, mesmo com o time em construção, mesmo ele chegando. E o Thiago Nunes chegou no primeiro dia assumindo a bronca de ter mandado o Ralf e o Jadson embora. Ele não mandou, mas ele assumiu a sua bronca. E então aí fica muito difícil, já cria aquela pressão da imprensa, pressão da torcida. Mas eu defendo que o Thiago Nunes tem um trabalho longo, porque ele fez um trabalho muito bom no Atlético. Eu acho que ele não encontrou no Corinthians peças muito parecidas com o que ele tinha no Atlético. Não tinha o Bruno Guimarães, não tinha um ponta que nem o Rony, tanto que ele se esforçou para trazer, mas o Rony acabou indo para o Palmeiras. E acabou perdendo o Pedro Henrique agora, que era um zagueiro que ele gostava. Mas eu acho que com esse tempo, sim, deu para entender mais as peças que ele tinha, deu para entender como o time devia jogar. Contra o Palmeiras, eu acho que foi um jogo de Fábio Carille. Então, tanto que até depois da partida ele foi lá e falou que a imprensa e a torcida que criou essa imagem dele como um treinador ofensivo e tal. E conversa para boi dormir isso aí, papo furado. Mas independente disso, realmente o time melhorou, não tenho o que dizer. O Ederson, para mim, está sendo o principal jogador dessa volta, é o artilheiro com 3 gols. É um jogador que tinha jogado apenas 2 partidas e nenhuma inteira, nenhuma como titular, antes da parada. E
botou o Camacho no banco. O Camacho que, pra mim, é jogador pra compor elenco, não pra ser titular do Corinthians. E, cara, não sei, eu me surpreendi muito com a classificação. Primeiro pras quartas, depois do jogo muito bom contra o Bragantino, e agora chegamos na final, né? Pois é, surpreendente, né? O Corinthians, para quem já estava imaginando até que o time pudesse até ser rebaixado, terminar o campeonato disputando a final, já é um ganho bem considerável, né? Mas bem, vamos deixar eu falar um pouquinho mais do Corinthians daqui a pouco, vamos falar um pouco do Palmeiras agora. Fredão, suas impressões do jogo contra a Ponte, cara, o que você achou? O que você achou que não deu certo? O que deu certo? O que tem que mudar? Cara, de novo, eu repudio 3 volantes e 3 atacantes. É inaceitável você não ter a porcaria de um meia. Você quer que jogue com 3 volantes? Joga. Mas põe alguém no meio de campo. O Ramires, ele não é meia, ele não sabe criar jogada. Se ele for um segundo volante chegando de trás para dar apoio ao meia, aí eu acho que ele funciona melhor. Que nem foi no gol contra o Água Santa, que ele veio de trás como segundo volante. Agora, ele como cabeça do meio de campo não funciona. Assim, eu acho que, como a gente discutiu na live, e se você não viu a live, a culpa é sua, porque a gente não tem mais ela, então você tinha que ter visto a gente ao vivo. Mas, enfim, como eu falei na live, cara, eu acho que o problema do Lucha é que ele quer mostrar que ele é inovador ainda. E às vezes não precisa, sabe? Como eu falei, eu acho que o Felipe Melo ele rende muito mais no meio de campo. Tá certo que ele não tem mais físico para aguentar jogar todo o jogo no meio. Então acho que pode revezar ali com alguém. Mas mesmo assim vai fazer um bom trabalho na zaga. E provavelmente ele tá fora do jogo, tá? Eu vi uma notícia hoje que ele tá machucado, então ele não deve jogar quarta-feira. Talvez jogue no final de semana, no segundo jogo, mas o primeiro jogo tá quase certeza que ele tá fora. Fora isso, eu acho que o grande destaque da partida foi os 2 meninos do meio. O Gabriel Menino, olha, ele só não foi o melhor jogador da partida porque o goleiro da Ponte fechou o gol e evitou uns 4 gols do Palmeiras. Então, atrás do goleiro Ivan da Ponte, o Gabriel Menino foi o segundo melhor jogador em campo. Comandou o meio de campo do Palmeiras, muita personalidade. Ele é volante que joga improvisado de lateral e estava assumindo um papel de meia. E o Patrick de Paula também super consistente, super aguerrido na marcação. Então acho que o grande destaque desse jogo foi esses 2 meninos, que inclusive graças a um deles o Palmeiras venceu por 1-0. Eu acho que não tá dando certo a ideia de William Bigode e Luiz Adriano juntos no ataque. Eu acho que tem que ser um ou outro. O Bigode, por mais que ele saiba fazer a lateral do campo, depois que ele estourou o joelho, ele não vem conseguindo render mais que nem antigamente. Talvez ele tenha que voltar a ser uma opção de segundo tempo, que nem ele foi em 2018 e super deu certo, viu? Jogar o segundo tempo, mas ter menos tempo para correr e já pega o adversário meio cansado. Então eu acho que ele rende mais assim. Sobre o jogo, foi o melhor jogo do Palmeiras depois da volta. Controlou a Ponte Preta a partida toda, criou muitas chances de gol, inclusive o William perdeu várias chances no primeiro tempo. Meteu bola na trave no segundo, não matou o jogo porque não quis e porque o goleiro da Ponte estava num dia bom. Lógico, a Ponte Preta teve uma ou outra chegada perigosa, mas em nenhum momento chegou a pressionar o Palmeiras, em nenhum momento parecia que o Palmeiras ia perder o jogo. Então, talvez nesse esquema que o Luxemburgo montou, o Palmeiras consiga ser mais consistente. Mas ainda acho que 3 volantes e 3 atacantes juntos, sendo 2 caras de área, não dá certo. Acho que ele tem que sacrificar ou o William ou o Luiz Adriano e colocar um Zé Rafael, um Scarpa ali, para tentar organizar o meio. Aí o Scarpa que entrou bem no jogo contra a Ponte, né? Acertou uma bola no travessão, fez boas participações. E a gente acabou discutindo isso na live, todas essas questões que você levantou a respeito do time. E, aliás, para quem não entendeu a questão da live, fizemos uma live no início da semana passada. Infelizmente não sabemos o que aconteceu, mas a gente não conseguiu mantê-la no YouTube. A gente ainda está vendo como é que pode resolver isso, mas até o momento, quem viu, viu. Quem não viu, infelizmente perdeu, porque nem a gente conseguiu resolver até agora. Enfim, vamos aprendendo juntos, não é mesmo? Mas em relação, voltando para o jogo, acho que de fato foi o melhor jogo do Palmeiras desde a volta. Não era muito difícil, porque nenhum jogo do Palmeiras até o momento tinha sido bom. Esse também não foi.
mas menos pior do que os outros, eu diria. A Ponte, para mim, foi um time que surpreendeu mais do que o Mirassol. Era um time que estava para ser rebaixado, já dava certo como rebaixamento da Ponte no início da volta. E o time conseguiu chegar na semifinal, quer dizer, foi a verdadeira história da Cinderela, né? Só que pena que deu meia-noite, o time já não tinha mais o que fazer, criou pouco e não conseguiu superar o Palmeiras, a verdade é essa. Até criou uma jogada ou outra, mas não assustava. Eu não lembro do Everton fazer uma grande defesa no jogo, eu não lembro de uma bola que assustou o time do Palmeiras. E em contrapartida, o Palmeiras realmente dominou o jogo, mas para mim pecou muito na finalização. Errou chute pra caramba, uma porrada de decisão errada naquele último terço do campo. Tornou o jogo chato, a realidade foi essa. O jogo estava legal de assistir no primeiro tempo, o segundo tempo ficou chato. Porque, não acertava um passe na última hora, uns toquezinhos nada a ver. O Lucas Lima jogando, para mim, é intragável. Eu não entendo o que vocês compraram ele. Eu realmente não entendo, desculpa. Se alguém gosta do Lucas Lima, desculpa, mas eu não te entendo. Enfim, venceu o melhor time, venceu a lógica e agora vai para a final contra o Corinthians, né? E Zuco, quais são as suas impressões a respeito desse jogo? O que você achou? Dá para vencer esse time do Palmeiras ou vai ter que ser na sorte? Não, antes de falar do Palmeiras, eu queria destacar que a Ponte e o Mirassol são duas faces da mesma moeda. Os times estavam desacreditados antes da volta do futebol. O Mirassol que fez uma boa campanha, mas perdeu 18 jogadores, tem 8 titulares. E a Ponte, um time que começou muito mal o campeonato, podia ser rebaixado, só que aí com essa parada o time se reforçou, inclusive comprando 4 jogadores do Mirassol, é bom deixar isso claro. Mas a Ponte, ela é um time bem maior que o Mirassol, tem muito mais história, é um time que está na Série B e aproveitou seu tamanho, não sofreu tanto quanto os times menores do Paulista, acabou se classificando e tirou um Santos que, coitado do Santos até, acho que dá tema para outro vídeo falar o que está acontecendo com o Santos. E chegou contra o Palmeiras e realmente eu achava muito difícil que a Ponte conseguiria fazer alguma coisa contra o Palmeiras. Eu não assisti o jogo ao vivo, assisti depois os melhores momentos e o Ivan brilhou muito, foi um dos destaques da partida. E agora sobre o Palmeiras, Fredão, você não tá entendendo, Fredão. Sua cabeça é de futebol antigo. A gente tá futebol moderno aqui, meu. O Lucha é um cara que ele vai atrás, ele estuda, ele não fica parado. Não é ultrapassado. O Lucha ultrapassado, tá louco? Então, você tem que entender que o Palmeiras é o Liverpool. O Liverpool não joga com meio armador. O Liverpool joga com 3 volantes. Joga com o Firmino ali mais atrás, que nem o Luiz Adriano. Então, você tem que entender isso. É lógico que eu tô brincando aqui. Mas o Ramiro não, perdão, o Ramires, ele é um jogador que eu gostava muito, mas ele voltou pro Brasil muito mal e ele não deveria ser titular no Palmeiras e acho que em nenhum outro time grande. Acho que já foi o tempo dele. Os dois meninos jogam demais, realmente. O Gabriel, o De Paula lá, é Gabriel? O Patrick de Paula e o Gabriel Patrick Menino. de Paula e o Gabriel Menino. Patrick de Paula, um jogador que tem uma história muito interessante, inclusive, era jogador de várzea, foi descoberto na Taça das Favelas, e ele joga demais. Contra o Corinthians ele fez um jogo meio inseguro, mas os outros jogos do Palmeiras ele foi muito bem, inclusive fazendo o gol da vitória contra a Ponte. E eu não sei, eu não vejo... Eu acho que o Palmeiras, principalmente o Lucho, estão desacreditados com os meias que tem no elenco, por isso acabaram com essa formação. Mas é difícil, cara. O Lucas Lima, como o Couto falou, um zero à esquerda. O cara não acrescenta nada no jogo. Acabou o futebol dele no Santos. E o Rafael Veiga seria o meu titular se eu fosse técnico do Palmeiras. E brigando com o Scarpa ali. Scarpa que também faz tempo que não faz um jogo bom, entrou bem contra a Ponte. Mas para mim essas seriam as duas opções e tiraria o Ramires do time titular. Deixa o Ramires para jogar um segundo tempo, aí se tira um ponta para pôr o Ramires, ou tira um meia para pôr o Ramires. O Rony é um jogador que não se encontrou no Palmeiras ainda. O Luxemburgo deu umas desculpas sem o menor sentido, falando como ele jogava no Atlético,
E sendo que o Atlético é um time ofensivo que propunha o jogo, tocava a bola, o Lucha falou que era um time ativo, que não é verdade. E não sei, o Palmeiras está se encontrando ainda. Realmente melhorou contra a Ponte. O Luiz Adriano é sim um jogador muito importante no Palmeiras. Você pode ver que a maioria das jogadas de ataque passam nos pés dele, ele tem uma visão de jogo diferenciada. E o William Bigode é um jogador que eu sempre gostei bastante. Eu ainda insistiria em jogar ele e o Luiz Adriano, mas um dos dois precisa finalizar mais. Que seja o Luiz Adriano passando para o William chutando, o William passando para o Luiz Adriano chutando, mas está faltando finalização e criatividade no Palmeiras, que volta no problema do meio de campo que eu falei. Isso é verdade, né? O que você comentou da falta de um meio-campo, acho que é unânime aqui que o time do Palmeiras tem um baita do elenco, mas um baita do elenco que não consegue render no meio, né? Não cria uma jogada. Depender do Lucas Lima e depender do Luan, desculpa, é a mesma coisa, porque os dois assistem o jogo dentro de campo ganhando 1 milhão por mês. No caso do Luan, um pouquinho menos, mas enfim, a piada serve para os dois, né? Fredão, o que você tem a dizer, cara? Cara, eu ia falar exatamente isso. Do mesmo jeito que o Zuco falou que a Ponte Preta e o Mirassol são faces da mesma moeda, eu acho que Lucas Lima e Luan também são o mesmo jogador, só que um com uma camisa verde e outro com a camisa branca. Dois caras mortos no meio de campo, que você olha para ele e fala, pô, mano, esse cara já jogou tanta bola. Teve um ano que o cara jogou tanto, ele não tem nem um pouco mais daquele futebol. Gastou todo o skill dele naquele ano. Será? Tipo, você fica meio triste de ver. Tipo, eu não tenho mais nenhuma esperança no Casemiro. Na verdade, nunca tive. Só o fato de ser um jogador que tem uma tatuagem de um pênalti que ele bateu contra o Palmeiras, pra mim já não devia ter vindo pro time, entendeu? É uma questão de bom senso. Mas veio aí, eu não considero ele uma opção. Eu acho que tem que ser o. Eu colocaria o Scarpa, porque eu acho que a diferença do Scarpa pro Zé Rafael, pro Rafael Veiga, é que o Scarpa tem a finalização de longe. Isso não tem como negar. O Scarpa é o jogador que melhor chuta de longe. E para enfrentar um esquema fechado igual o do Corinthians, você tem que ter alguém que bata de longe. Referente ao Luiz Adriano, cara, eu gosto dele. Mas, assim como eu falei na live, que está perdida em algum lugar na internet, que infelizmente não é no nosso canal, eu acho que o Luiz Adriano ele tem um delay na cabeça, cara. Não tô menosprezando o cara, não, mas toda a jogada dele, você parece que ele tá, tipo, 1, 2 segundos atrasado, sabe? Tipo, parece que ele tinha que estar 1, 2 segundos mais pra frente, sabe? Que ele demora pra fazer o passe, demora pra fazer a finalização. Daí tem um cruzamento na área e ele tá, tipo, uns 2 passos pra trás pra pegar o cruzamento. Parece que ele não tá em sincronia com o time. Eu sei que ele é um bom atacante, só que, cara, ele parece que tá sempre 2 segundos atrasado em toda a jogada. E o William, como eu falei, não pode jogar mais de aberto. Para mim, ele tem que jogar no meio, ou no lugar do Luiz Adriano, ou jogar no banco, esperar o Luiz Adriano ficar cansado e trocar. O Rony, cara, o problema do Rony é uma coisa que falaram na TV e eu concordo. No Atlético Paranaense, ele tinha muito mais espaço para jogar. Quando ele vai para um time maior, que nem o Flamengo, o Palmeiras, um Corinthians, o jogo é diferente. O adversário dá menos espaço, o adversário marca mais em cima. Não tô querendo diminuir o Atlético Paranaense, mas é a realidade. Então, quando esses jogadores rápidos vão para um time onde a marcação em cima desse time é muito mais forte, ele tem menos espaço. O Rony, normalmente, ele tinha uma faixa de campo. Vê o jogo do Atlético. Normalmente, ele tinha muito espaço. Ele tinha, tipo, meio que o meio do campo e a lateral para correr. E no Palmeiras, ele já recebe da metade do campo de ataque para frente. Então, talvez ele ainda não esteja acostumado com menos espaço para correria. E ele é um jogador de correria. Pontos interessantes. Acho que, de fato, tem muita coisa ainda para melhorar para o time do Palmeiras. O Rony não entrou bem, mas ainda vai. Espero que ele ainda se encontre. Eu gosto do Rony, acho que ele é um bom jogador. Tem muito ainda a acrescentar no time do Palmeiras, mas primeiro ele precisa começar a jogar bola, né? Enfim, pessoal, falamos bastante das semifinais e agora vamos para o prato principal, né? Rapidinho, porque a gente já passou um pouquinho do tempo. Fredão e Dani, vocês veem aí quem quer falar primeiro. Previsões para o jogo de quarta-feira, primeiro jogo da final. Bom, vai lá, Fredão. Não, vai, Dani. Você é o mandante, você pode falar primeiro. Não, eu vou repetir o que eu falei na abertura. Eu acho que vão ser 2 jogos ruins,
Não vai ser aquele jogo bom de ver, aquele clássico bem jogado, mas vão ser jogos duros, bem disputados. Um time vai jogar no erro do outro. Então, se o Palmeiras achar um contra-ataque bom ali, pode fazer o gol. Se o Corinthians tiver uma boa chance de bola parada para fazer um gol de cabeça, até bater direto, eu acho que o jogo vai ser por aí. Não vai ser jogo de grandes lances e tal. E vou falar que eu gostaria para esses jogos de ter dois jogadores. Primeiro era o Cleison, para jogar o primeiro jogo. Deixa o Cleison jogar o primeiro jogo, porque o Cleison é um cara que irrita a torcida do Palmeiras, mesmo o Felipe Melo estando fora, que a gente sabe que a rixa era com ele ia conseguir tirar algum jogador do Palmeiras do segundo jogo, porque ele ia arrumar alguma treta, ia ter alguma expulsão, e ele era importante nesse tipo de jogo, porque como jogador bem medíocre. E para o segundo jogo eu traria o Romarinho, porque Romarinho contra o Palmeiras vira o Pelé. O Romarinho tem 12 gols pelo Corinthians, são 7 contra o Palmeiras. Não é especificamente isso, mas é algo bem parecido os números dele. E eu gostaria de ver ele marcando em cima do Palmeiras novamente. Bom, se é pra trazer jogador ruim de volta pro clássico, que jogava bem o clássico, aí eu vou ter que trazer o Obina ou o Rafael Marques de volta, que só fazia gol no Ave clássico. Maria. Bom, fora isso, se eu pudesse trazer um jogador bom agora de volta pro clássico, seria o Valdívia, né, mano? Porque o Valdívia, apesar de dos 36 jogos no ano, 30 ele usar o chinelo, nos 6 que era o 3 clássicos e 3 jogos grandes, ele aparecia, ele resolvia. Então, se fosse para trazer alguém do passado aí para resolver, seria o Valdívia aí. Até porque seria o meia que a gente está precisando. Bom, minha previsão é que vai ser um jogo xoxo. Os dois times vão entrar querendo não sair perdendo no primeiro jogo, não sair no prejuízo no primeiro jogo. Então, para mim, tá com aquela cara daquele jogo horrível, cansativo, que vai ter um chute que vai passar 2 metros do gol e a gente vai falar, nossa, quase saiu o gol. E, cara, a única. E eu tenho uma crítica a fazer. Daí, tipo, não é porque os palmeirenses não, tô de perseguição. Mas o time do Corinthians, a notícia que saiu hoje no Globo Esporte e no Sport TV, é que se recusou a fazer o teste Desculpa, fazer o teste de uma doença que tá rodando aí o mundo para a final. E, cara, eu acho que a vida, a questão da segurança para as pessoas é muito mais importante do que um troféu. Então, assim, não custa nada, faz o teste. Se os jogadores testarem positivo, pô, entra em contato com a Federação, daí tem que ser adulto, sabe? Entra em contato com a Federação Paulista, pede para cancelar a final, pede para adiar para o ano que vem, tô nem aí, cara. E também, tipo, se isso acontecer, a Federação Paulista e o Palmeiras deveriam, tipo, ter a humildade de falar, não, beleza, vamos adiar ou cancelar. Porque, cara, esse negócio de não querer fazer o teste soa muito estranho. Parece que tem coisa errada. De vez em quando não tem nada, mas dá a entender que tem coisa errada. E, cara, você vai estar expondo muita gente ali, não é só os jogadores. É o roupeiro, é o cara da cozinha, é o cara do busão, é a família desses jogadores. Então, assim, a gente não está passando por um momento fácil. A gente viu quantas pessoas estão sofrendo com isso. Quantas pessoas já deixaram o mundo por causa disso. E, cara, para mim é uma atitude extremamente egoísta e patética se recusar a fazer. Tipo, como eu falei, um troféu não vale nenhuma vida. Então, assim, eu até aceito perder essa final se for para evitar que mais pessoas fiquem doentes. Então, eu acho que o Corinthians devia rever a atitude dele. E nem que for fazer amanhã o teste, mas tem que fazer, cara. Tem que ter certeza que não tem ninguém doente. Eu acho que esse é o meu recado final no final para esse vídeo. Bem lembrado, Fredão. Realmente essa conduta é no mínimo questionável, né? Ainda mais nesse momento que você comentou mesmo. Enfim, né? Infelizmente a gente ainda tem que conviver com esse tipo de coisa no futebol brasileiro. Se a gente bem sabe que se fosse se levássemos um pouco mais a sério as coisas, isso não aconteceria, isso não poderia nem ser pensado na realidade. Você expor esse tanto de gente a um risco desnecessário é no mínimo absurdo. Bem, já estamos estourando de tempo. Dani, considerações finais? Bom, eu queria só falar um pouco mais dessa situação que o Fred trouxe. É triste, mas se você for olhar com calma,
É tudo uma politicagem, é jogo mental, porque a figura que representa o Corinthians agora na presidência, que é o André Sanches, ele é um cara que adora fazer essas coisas. Na preparação de jogo importante contra o rival, ele vai e lança uma dessas, não vai fazer e tal. E a questão é que ele pega isso para instigar os jogadores e para perturbar os jogadores rivais. E eu, em momento nenhum passou na minha cabeça que o Corinthians não ia fazer os testes, se bobear já fez, mas o Sanches fala as coisas porque, se for ver, ele joga o problema pro Palmeiras, porque o Palmeiras não seguiu o protocolo. Os jogadores, depois dos jogos, voltavam para casa, voltavam para suas famílias, saíam. E o protocolo fala que eles têm que ficar em concentração. Só que o protocolo também não é claro. O protocolo fala que tem que ficar em concentração, mas não antes do jogo, mas não especifica se é antes do jogo ou se é uma concentração contínua até o final do campeonato. Então, ele vai jogando as balinhas para a imprensa noticia para depois ele rebater e falar, não, o problema não é o Corinthians, o problema é o Palmeiras, tal. E para mim sempre foi esse jogo antes do que se recusar a fazer tal coisa. E acontece que agora, no final da tarde, do dia que a gente está gravando, a Federação Paulista chegou e falou: os dois estão errados, os dois times vão ter que fazer os testes antes da partida. Então, eu gostaria de lamentar essa politicagem que sempre envolve futebol brasileiro, envolve futebol paulista. E, primeiro, que não era nem para o campeonato estar ocorrendo, a gente já discutiu isso aqui no final do esquema tático. E se é para correr, corra dentro de campo, cara, não vai expor ninguém. Foi o que o Fred falou, se desse alguns jogadores com a doença, é difícil, né? Não sei se a Federação Paulista ia colaborar, ia falar para cancelar o campeonato, ia adiar a final, mas em teoria, um mundo que seguisse o espírito esportivo seria o ideal, né? Então, é com esse pesar que eu termino meu final, meu comentário. Complicado realmente, né, Zuko? É um pouco complicado a gente comentar isso. Sempre nos foge um pouco as palavras. Fredão, considerações finais. Cara, eu espero de coração que o Zuco esteja certo, que foi só mais uma jogada do Andrés para provocar, para instigar o time. Ele é muito bom nisso, só que se realmente essa foi a estratégia, ele foi meio que infeliz, porque essa situação em si não era uma situação para brincadeira. Mas espero que tenha sido só uma zoeira, só uma provocação, que daí eu fico mais tranquilo. Aí não foi tão irresponsável, foi só mau gosto dele mesmo. Mas, cara, fora isso, queria falar para vocês acessarem a porcaria do nosso canal, dar os likes aí em nós. A gente tem o segmento de clássicos aleatórios, inclusive tem o clássico da Ponte Preta com o Guarani. Dá essa força pra gente, dá aí uns likes nos nossos vídeos, se inscreve no canal e é isso, cara. Continue acompanhando nós, porque nós vamos continuar falando besteira. Beijão. Bem, pessoal, acho que é só isso. Reforçar o que o Fred pediu. Dá o like no vídeo, segue a gente no YouTube, Instagram, Facebook, dá uma olhada no nosso blog, a gente tenta postar sempre alguma matéria nova por lá. Escute os nossos podcasts, a gente está com os podcasts bem legais no Spotify, também no Google Podcasts. Enfim, a opção tem, é só vocês irem atrás, conseguem escutar bastante bobagem da gente. E, enfim, pedir mais uma vez para todo mundo ficar em casa, se possível. Como a gente está dizendo, no momento é difícil, não acabou essa situação que a gente está vivendo. É importante que a gente sempre tente se manter o mais são e salvo possível nesse momento complicado que a gente vive. E, no mais, agradecer a todo mundo que nos assistiu até aqui, agradecer sempre o apoio de vocês, deixe seus comentários no vídeo e nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima, até mais. E uma boa final para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu.